Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, existem três sensores de rotação empregados aí nos veículos. Imagina a seguinte situação: chega um carro para você, você passa o scanner e vai acusar uma falha assim: falha no sensor de rotação X, curto-circuito ou circuito a massa. A primeira coisa que você precisa fazer para realizar o diagnóstico de um sensor como esse é identificar que tipo de sensor é aquele, para assim você conseguir entender o que cada pino daquele sensor vai fazer e vai desenvolver e como você vai fazer o diagnóstico disso. Bacana? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar brevemente como funcionam os três tipos de sensores de rotação, onde eles são empregados e como você identifica se aquele sensor é de um tipo ou de outro, para aí você conseguir fazer o diagnóstico dele em oficina. Bacana? Bom, dos três sensores, vamos começar pelo sensor indutivo. O sensor indutivo ele é um sensor que possui uma característica interessantíssima. Ele produz a própria energia elétrica. Ele é um produtor, ele é um gerador de energia elétrica. Ele converte a rotação do eixo a ser medido em um sinal de tensão alternada. Quanto maior a rotação do eixo, maior é a amplitude do sinal que esse sensor vai produzir. Para você identificar se o sensor de rotação que você quer medir é desse tipo indutivo, você tem algumas formas de trabalhar. Primeiro, como ele produz a própria energia, ele não recebe nenhuma alimentação. Então ele é o único sensor de rotação que não recebe alimentações positivas. Ele só libera uma tensão alternada. Existem sensores de rotação indutivos de 3 pinos. 2 pinos são esses geradores de energia e um terceiro pino é uma alimentação negativa da malha. Então, observou ali, se for um de 3 pinos, que 2 pinos não recebem alimentação e um pino recebe negativo, é um indício de que é um sensor indutivo. Além disso, esse tipo de sensor é o único que possui um ímã interno. Ele tem um ímã dentro do sensor. Se você tentar grudar o sensor em algum material ferroso e você sentir o campo magnético, pode ter certeza que ele é do tipo indutivo ou relutância magnética, que é o mesmo sensor com dois nomes diferentes. Bom, esse sensor, para finalizar a identificação dele, ele produz uma tensão alternada que varia a sua amplitude em função da rotação do eixo. Então, se você mediu ali em tensão alternada do sensor, quanto mais rápido girou o eixo, maior foi a tensão produzida alternada, ele é um tipo de sensor indutivo. Onde ele vai colocado no veículo? Na grande maioria das vezes, ele é o sensor de rotação do motor, rotação do virabrequim. É a partir desse sensor que o módulo sabe qual é o RPM do motor e também a posição do virabrequim. É com esse sensor que o módulo de injeção consegue identificar isso e jogar essa informação na rede de comunicações para os outros módulos aproveitarem como eles necessitarem. Bacana? Então, primeiro aí foi o sensor de rotação indutivo. Vamos agora para o segundo tipo de sensor, que é o sensor Hall. O sensor Hall ele é um dos mais empregados aí na área automotiva e ele é um detector de campo magnético. Ele é um sensor digital. Imagina que a gente tem o sensor Hall aqui. Se por acaso ele detectou a presença de campo magnético, o pino de sinal dispara um valor fixo alto. Se ele receber uma alimentação de 5 volts, esse fixo alto é 5 volts. Se ele receber de 12 volts, esse fixo alto é 12 volts. Então, a partir do momento que ele tem o sensor Hall, identifica o campo magnético, ele vai disparar um sensor de nível alto. Bacana? Bom, ele é o único sensor com 3 pinos. Ele recebe com 3 pinos com alimentação positiva. Ele recebe uma alimentação negativa, ele recebe uma alimentação positiva e ele envia um sinal. Tem 3 pinos. Bom, para você identificar ele, assim, teve 3 pinos, recebeu alimentação positiva, é sensor Hall. Bacana desses 3 que eu estou falando aqui para você. E ele também envia sinal mesmo sem o motor estar em movimento. Se você não der partida, só virou o contato, ele já vai estar produzindo um sinal. Quer seja de nível alto, quer seja de nível baixo. Presença ou falta de campo magnético. Onde vai colocar esse sensor? No comando de válvulas, é o sensor de fase, ou em alguns modelos, na verdade
de uns tempos para cá é o que mais está sendo empregado, no virabrequim também. Então no vira e no comando de válvulas é onde você vai observar esse tipo de sensor de rotação. Agora vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo ele é um pouco mais novo na linha automotiva. Ele é o magnetorresistivo. Esse tipo de sensor varia a sua resistência em função do sentido de campo magnético que ele está exposto. Então, o campo magnético próximo do sensor altera a resistência dele. Para você identificar se o sensor que você está trabalhando é desse tipo magnetorresistivo, ele é o único sensor que sempre tem 2 pinos e ele é o que tem 2 pinos e recebe alimentação. Tem 2 pinos, recebeu alimentação, é do tipo magnetorresistivo. Também você consegue identificar da seguinte maneira: se você medir o pino de sinal e esse pino de sinal tiver com um valor, vamos dizer que a bateria é 12 volts. Se você medir o pino de sinal com ele desconectado pela frente, você vai observar 12 volts. Se você conectar e medir por trás, o sinal vai estar um pouquinho abaixo. De 12 cai para 10, 9,5, 10 volts. Aconteceu isso no pino de sinal, ele é um sensor de rotação do tipo magnetorresistivo. Bacana? Ó, espero que depois desse vídeo você consiga agora identificar esse tipo de sensor. Quando chegar em oficina, você pode revisar esse vídeo, coloca o play aqui e a partir das coisas que eu fui falando, você vai fazendo e tentando observar que tipo de sensor é aquele. Vou deixar aqui na descrição um blog meu, um blog que já tenho faz algum tempo, com o roteiro desse vídeo e com o roteiro de outros vídeos e com conteúdos exclusivos do blog. Tem conteúdo somente lá nesse blog meu. Então vou deixar aqui na descrição. Acesse o blog, aproveita todo o conteúdo. E é isso aí. Forte abraço e bons estudos. Até mais.